Sintonize-se no Nova Consumer Podcast, uma série de conversas sobre direito do consumo. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nova Consumer Podcast, um programa totalmente dedicado a conversas informais sobre direito do consumo, como já é sabido. Desta vez, temos o enorme gosto de receber Mário Beja Santos, um convidado que dispensaria apresentações, mas que vamos apresentar já de seguida. O meu nome é Maria Miguel Oliveira e conduzirei esta entrevista em conjunto com Jorge Moraes Carvalho. Já sabem que nos podem seguir no LinkedIn, Instagram e Facebook, bem como enviar-nos dúvidas ou sugestões para o e-mail novaconsumerlab@novalaw.unl.pt. Dr. Mário Beja Santos, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. O nosso convidado dedicou a sua vida profissional à política dos consumidores. Foi assessor da Direção-Geral do Consumidor, sendo autor de mais de 30 títulos relacionados com esta temática, dos quais destacaria o mais recente, de Freguesa Consumidor, no qual é feito um retrato dos 70 anos de sociedade de consumo e traçada a história da defesa do consumidor em Portugal. Os mais antigos certamente se recordam dos programas de televisão e de rádio que criou e nos quais participou. Foi ainda fundador da União Geral de Consumidores e da Plataforma Saúde em Diálogo, vice-presidente do Conselho Consultivo de Consumidores da Comissão Europeia e diretor da Associação Europeia de Consumidores. Enfim, poderíamos ficar aqui até amanhã só a descrever as atividades desenvolvidas pelo nosso convidado, mas muito mais interessante será certamente ouvi-lo. No início do seu livro, podemos ler a seguinte afirmação: como português, assombrava-me a comparação entre o que via das imagens oriundas do estrangeiro e a nossa realidade. Quer contar-nos um pouco sobre a evolução da sociedade de consumo nos últimos 40, 50 anos? Boa tarde e é um grande prazer estar convosco. Eu queria dizer o seguinte, a primeira referência que eu tenho, a experiência que eu guardei como referência da evolução de uma sociedade foi quando, a 8 de março de 1952, fui com a minha mãe, os meus irmãos e a minha avó viver para a Rua António Patrício, num bairro que então se chamava Bairro Social de Alvalade. O Bairro Social de Alvalade é hoje, esta rua, António Patrício é paralela da Avenida dos Estados Unidos, tem no meio o Pingo Doce, mas ao tempo tinha uma quinta pombalina, onde a miudagem brincava e fazia baloiços nas oliveiras. Havia oliveiras desde a esquadra do Campo Grande, que era exatamente na entrada do Campo Grande, hoje está recuada, está perto da António Patrício e da Afonso Lopes Vieira, e portanto havia ali um contraste monumental entre um século e uma construção de 1949-1950, que era o bairro social de Alvalade, construído o Ministério das Corporações, com variedíssimas caixas de previdência. A minha mãe era funcionária da Caixa de Previdência, era funcionária da Matriarca Alfredo da Costa, mas a Caixa de Previdência dela era a Caixa de Previdência dos empregados da assistência. Ao lado eram os médicos, depois havia os CTT, Marinha Mercante. Não vou agora descritiar sobre as caixas de previdência, era só para dizer que essa Rua António Patrício tinha passeio, tinha asfalto e tinha um muro pombalino, com rasgões, onde nós brincávamos, os miúdos. Havia a escola primária 151, onde vinham crianças de uma zona chique, que é de Pieiras. Vinham remendados e pé descalço, e a maior alegria destas crianças era exatamente o almoço e depois de merenda. A merenda era às 3h30, quando acabava a escola primária 151. Eu achei útil contar tudo isto em duas obras, uma delas uma autobiográfica, que é o Fedelho Exuberante, que é esta faceta da minha infância, porque atravessávamos depois esta mata e entrávamos numa rua que era a rua principal dessa época, que era a Rua de Entre Campos, que também tinha cavalariças. Havia o cheiro do ferrador a meter as ferraduras nos cascos dos cavalos. Havia a ligação com o matadouro de Entre Campos, e havia uma ligação ainda maior com os saloios que iam até à zona da Rua de São José e passavam para o Rossio e regressavam por ali, com muitas tabernas de por meio. Bom, o que interessa é que
havia uma mercearia e nessa mercearia eu assistia às transações. Uma quarta de banha, via a rasoira com a medida para o grão ou para o feijão, vendia-se o azeite, era uma máquina, nós tínhamos que levar uma garrafa, preferência lavada, para receber meio litro ou 7 litros e meio de azeite. Portanto, e começo a ver a chegada do produto embalado. E que produtos embalados? Bom, os primeiros produtos embalados que me recordo eram detergentes, era o Tide e o Omo, era a chegada das margarinas, a chegada das sopas ditas sintéticas. Eu recordo-me perfeitamente da indignação da minha avó, quando apareceu, bateu à porta uma menina de bata branca, a dizer que trazia ali uma sopa em pó, que era uma experiência nova, era uma sopa Knorr. Minha avó ficou furiosa, que ousadia, ela terá usado outra expressão, que ousadia trazer uma sopa em pó. Mal sabia eu que a sopa de ervilhas com presunto, de vez em quando, era um acontecimento. Lá em casa, ou a sopa de espargos, eram as duas as sopas mais usadas. Depois a variedade das sopas Knorr sintéticas aumentou. Mas isto é para dar conta da chegada de um conjunto de produtos. Um dos prémios que o Omo dava era o alguidar de plástico. Este alguidar de plástico é depois referenciado ao plástico numa obra muito importante e injustamente esquecida de Roland Barthes, Mythologie. As mitologias de Barthes falam dos fenómenos antigos e novos que se cruzavam, como em todos os períodos da nossa história, e que chocam. Choca o bife com batatas fritas com o DS, o famoso carro, que era o Boca de Charroco, que era um modelo do Citroën, que ainda hoje é uma figura, uma viatura icónica. Choca uma poetisa de 4 anos como a Minot de Rouet e a chegada do plástico, as transformações que o plástico trouxe. O plástico trouxe. Se eu estiver a falar com uma pessoa de 20, 30 ou 40 anos, ela é capaz de pensar que eu estou neste momento num ato de loucura, a dar uma importância ao plástico. O plástico era muito importante nesta época, porque ia trazer a leveza, a possibilidade de pôr num alguidar meia dúzia de peças de roupa, com um pouco de detergente, a seguir mexia-se e depois punha-se a corar e a seguir escorria-se e punha-se na corda. Estas são as primeiras grandes transformações que a chegada do embalado, e esta chegada do embalado tem os anos 50, é a implantação das multinacionais. As multinacionais introduzem estes produtos. Os anos 60 trazem transformações fundamentais. Eu recordo os estudos preciosos do professor António Barreto sobre os indicadores sociais, que trazem a grande mudança. É dada pela chegada do turismo, é dada pelo êxodo em massa de camponeses que vão a salto para a França, ou vão para a Suíça ou para a Alemanha, Luxemburgo também, muito menos para a Bélgica e a Holanda. Portanto, é a saída dos campos, já ninguém aguenta. Estamos a falar em 61 e eu acho que nessa altura, de acordo com as estatísticas, ainda quase dentro da população está na agricultura. Ora, este número vai sendo reduzido e esmagado, vai descer precipitadamente. Vamos ter depois as indústrias, muitas indústrias, desde o barro vermelho e barro branco à siderurgia, e vamos ter os serviços dados pelo turismo, as transformações também das remessas dos imigrantes. Portanto, chegamos aos anos 60, e nos anos 60 há uma classe média emergente que se vai interessar por este fenómeno novo, que é um consumo industrial e um consumo de serviços. E é à volta disso que eu assisto diretamente como ator. Em 72, a chegada através das sedes, da criação na sede de um conjunto de pessoas que vai estudar a importância do consumidor, António Guterres, Sousa Gomes e tantos outros, vão dedicar atenção. Por outro lado,
queria pedir também a quem nos ouve que tomasse em consideração que os grandes êxitos da química e, sobretudo, as grandes transformações na área da saúde são abaladas, todos estes triunfos são abalados por um acontecimento funesto em 1961, a talidomida. A talidomida produz uma reação fortíssima que leva à criação do Código do Medicamento na Comissão Europeia. O Código do Medicamento que ainda hoje está em vigor, penso que já está em 27 ou 28 alterações, mas o importante é que o Código é a pedra de toque da segurança do consumidor na saúde. E isso deve-se às primeiras associações de consumidores em países ricos, em países onde o poder de compra justifica a preocupação com a publicidade, com as menções da etiquetagem, se aqueles ingredientes efetivamente são os ingredientes que vêm, a qualidade dos serviços. Quando falo da publicidade ou falo da rotulagem, isto é importante para mim, porque quando o Sr. João Soares Louro, que era o administrador da RTP, me convida para fazer o primeiro programa de defesa do consumidor, eu pedi-lhe se ele me deixava fazer um estágio. Ele disse: onde é que é fazer o estágio? Eu gostava muito de ir à BBC Rádio e à BBC da TV. Criaram-se as condições e eu fui. Andei lá sensivelmente 3 semanas, entrava às 9 e saía às 7 a ver programas de televisão, que era o Dead Slice, muitíssimo bem imaginado, impossíveis de atualizar para Portugal, primeiro porque os britânicos usam humor e os portugueses não gostam do humor. Quer dizer, que há muitos anos era diretor de programas o Carlos Cruz, e ele disse: eu gostava que você introduzisse algumas alterações, aspectos humorísticos. Eu disse: eu não acredito que possa pôr uma fadista a cantar o fado do bacalhau ou o fado do carapau. As pessoas não vão gostar. Gostam de botados, gostam de aspectos relativamente cómicos, mas não se pode tratar o consumo como uma coisa de pechisbeck. Eu continuo a manter essa ideia. Não se trata o consumo como uma coisa de pechisbeck. Bom, portanto, o quadro que o Sr. me está a pedir é um quadro de alguém que tem 75 anos e que viu emergir a sociedade de consumo, mergulhei nela porque quando chego a 74 e vou trabalhar com um organismo que pretende manter algum controle nos preços, as pessoas já não sabem, a Maria de certeza não a imagina, mas no primeiro trimestre de 1974 houve uma inflação de 34%. Aos nossos olhos, isto é avassalador, como é que foi possível? Mas bem, os preços eram trepidantes. Marcelo Caetano ainda em 73 tenta um conjunto de medidas de preços homologados, que eu encontrei isso na Direção-Geral de Preços, a mistura popular de café, os chamados preços psicológicos para o homem, para o cinema, os jornais, os jogos de bola, tudo aquilo que era tabelado e discutido ao décimo com as respectivas organizações corporativas, os grêmios. Bom, chega ao 25 de Abril, vem o controle de preços e há um acontecimento que alterou a minha vida. Eu, para além de diretor das Relações Públicas da Direção-Geral de Preços, tinha também por mistério acompanhar as reuniões do diretor-geral e fazer uma ata. E há uma ata sobre a necessidade de aumentar o preço das margarinas. Vou à porta, isto era no chamado Palácio Lambertini, ao lado do Hotel Vitória, Avenida da Liberdade, e vou receber os convidados. E chegam 4 ou 5 carros vindos da Lever, aqueles senhores vêm todos com os dossiês pesadíssimos, saem, cumprimentos, vou introduzi-los na sala, e depois chega uma senhora de nome Teresa Santa Clara Gomes, que vem representar a DECO, que tinha sido criada em fevereiro. Bem, quem domina a argumentação é a Leva, o Presidente diz que vai mandar, o Diretor-Geral diz que vai mandar estudar, e pede-se a opinião da DECO. E a DECO diz: se a situação é assim tão dramática, e
como nós não temos estudos e não queremos desemprego, concordamos. Enfim, é pensar-se, escafiado, disse assim, mas isto é loucura. Que a organização de consumidores esta era uma organização muito modesta, porque chegou 25 de Abril e aquelas pessoas todas que eram muito importantes foram para a política e deixaram um engenheiro da EDP e meia dúzia de voluntários na DECO, entre elas esta senhora com quem eu fiz amizade, a senhora Teresa Santa Clara Gomes. E eu não me revoltei, eu disse, eu tenho que pensar o que se está a passar com a posição dos consumidores. E nasce aí a minha preocupação. Não sei se foi útil esta introdução para chegar a 1974. Sem dúvida. Muito útil. Para mim, aliás, muitas das coisas que disse são novidades para mim e parece que já foi há 300 anos. Dr. Mário... Sabe que... Não, eu só queria dizer que quando comecei a dar aulas, e voltaremos com certeza agora a outro tipo de narrativa, era só para acrescentar, pensei sempre, como é que eu vou explicar aos alunos a cisão entre o produtor e o consumidor? Isto é, como é que se pode, porque não há um momento exato, não é? Quer dizer, não foi o telégrafo, não foi a chegada do telefone, não foi o comboio, embora o comboio tenha um papel determinante no século XX, porque marca a era da velocidade, não é isto, um a um, que conjugada, que desinseridamente, peço desculpa, marca a chegada do consumidor. Dá-se a cisão, porque o produtor passa a produzir coisas que não consome e o consumidor passa a consumir coisas que não produz. Uhum. Esta foi a linguagem que eu supus na minha cabeça que era a mais útil para as pessoas entenderem que tinha acabado uma época e tinha nascido outra dentro da industrialização, entenda-se. Sim. Faz favor. Dr. Mário Beja, defende que a ascensão do individualismo é um acontecimento central para compreender e explicar o consumo a partir dos anos 70, 80. Pode explicar-nos um pouco melhor esta ideia? A ideia é a seguinte, quer dizer, nós temos, na primeira sociedade de consumo, não falo de Portugal, falo das sociedades abastadas, monta-se um estado de previdência, há um chefe de família, a mulher está a entrar vagarosamente no mercado de trabalho, portanto, a família possui um consumo semicoletivo. Eu escrevi em vários livros essa ideia do que é o consumo semicoletivo. A ideia do consumo semicoletivo é, se olharmos ou formos à procura no Google do que era um giradiscos com rádio incorporado dos anos 50, um Shaw Lawrence, era um aparelho muito bonito que se inseria perfeitamente, era quase em estilo americano, se inseria perfeitamente no mobiliário da sala. À tarde, os adolescentes ouviam François Hardy e depois chegava o pai à noite e tinha o direito de ir ouvir talvez a Amália Rodrigues. Portanto, havia horas para toda esta situação de recreio e lazer, havia a ocupação das franjas. Este objeto morre e dá origem a um televisor. Peço desculpa, o complemento depois é um televisor, preto e branco, com um canal. Portanto, o pai, a mãe e o coletivo, os avós, etc., ouvem Vitorino Nemésio, o padre Machado, com as suas charlas linguísticas, e as proclamações do João Vilaré. Todos. Juntos. Todos juntos. Isto é um consumo semi-coletivo. E, de repente, nos anos 70, aquele aparelho fragmenta-se e o Grundig cria, estou a falar do Grundig, mas podia falar de outras marcas, cria um televisor pequeno, barato. E os filhos passam a ter direito a ir ver 2 canais no quarto. Porque, entretanto, com a
surge o segundo canal, e mais tarde a proliferação que toda a gente conhece de canais, e portanto cada um tem direito a selecionar os seus objetos. Depois dá-se outra questão, que é o Walkman. O Walkman é um aparelho que surge nos anos 70 e que leva a que o jovem ande, transporte música, ainda não transporta o MP4, mas transporte a música, e anda a abanar o capacete no metro ou no autocarro. Portanto, ganha ele próprio a individualidade e a liberdade de escolha. Ele ouve na rua o que lhe apetece, aliantes do meio. Entretém-se. Escolheu um conjunto de músicas, gravou-as e meteu-as no Walkman. O Walkman, como toda a gente sabe, derivou para outros produtos de entretenimento, não interessa agora, o que interessa é focarmos nos anos 70, de acordo com a vossa pergunta. O individualismo é também marcado, como diz na Era do Vazio o filósofo Gilles Lipovetsky, por a chamada soberania do consumidor, portanto a dose individual, a situação das famílias mais reduzidas, as escolhas apropriadas e a chegada da mulher no trabalho. Isto vai evoluir, depois vamos chegar com certeza ao guidance e à libertação da mulher, isto é, a mulher entra no trabalho, a mulher começa a pedir contas ao marido. Eu lembro há muitos anos, quando a professora Anália Torres escreveu a sua tese de doutoramento sobre o divórcio em Portugal, eu entrevistei-a e ela falou-me uma coisa espantosa, que eu nunca tinha atendido, que é o facto de a mulher, ao trabalhar e ao possuir uma classe de rendimento muito próxima do marido, exige contas. Quanto é que gastamos para o colégio da miúda e do miúdo, quanto é que gastamos em fraldas, ou quanto é que gastamos no supermercado, e ele tem que dar contas. Ora, este homem foi educado pelo pai a que não prestava contas. Portanto, começa o primeiro atentado à sua liberdade. Ele não estava preparado civicamente para ter que dizer à mulher os itens das suas despesas familiares, mas passou a ser obrigado. E isso trouxe muita veracidade, muita sinceridade na vida do casal, mas trouxe incompreensões de pessoas que não estavam preparadas para este tipo de colóquio, de debate. Em resumo, como o Sr. me mandou tantas questões, eu cinjo-me algumas que me parecem flagrantes, não é? Que podem ajudar alguém que tenha 20 anos e que tenha a paciência de nos escutar, de entender que antes do direito temos as mutações sociais e estas derivam de outra coisa que a gente ainda não falou, que são os saltos tecnológicos. Exato. Vamos deixar para mais daqui um pouco. Vamos virar o milénio agora, estamos a iniciar o milénio e defendo que nesse momento o consumidor se tornou mais diligente, mas em contrapartida o cidadão mais negligente. Me parece uma ideia interessante. Não é bem minha, é de um outro estudioso francês. Sim, mas eu aliás reproduzo. Assumo como... Assumo. Sim. Quer dizer, diligente porque passou a comparar mais. Quer dizer, Soutor, eu tenho uma dúvida qualquer, vou ao Google, se tenho uma dúvida sobre a chegada da Almada Negreiros de Paris em 1920, foi a cronologia da vida da Almada que está em várias Wikipédias. Não é? Claro. Se eu quando estudei a pré-história, na licenciatura em História, a minha cabeça não funcionava bem, porque, quer dizer, eu não conseguia estar a ver o que era o Oriencense e o pré-câmbrico, embora houvesse gráficos e houvesse desenhos, mas aquilo não cabia bem. O escritor hoje eu vejo a minha neta com 9 anos, que tem o Atlas do Corpo Humano, e outro dia explicou-me as vias respiratórias entre a sopa e o bife com arroz. Não é? Acredito, no terceiro ano já sabem isso tudo. Também tenho aqui em casa. Não, é que
acessibilidade à informação alterou tudo. Isto não significa que melhorou a capacidade do discernimento e da formação cultural. É outra coisa. Claro. Agora, o acesso ao conhecimento, à sociedade do conhecimento, é prodigioso. E isto tem a ver com a sua pergunta. Claro, mas porque o cidadão mais negligente, e a minha questão também era, julgo que está ligada à sustentabilidade e ao ambiente, dir-me-á se é verdade ou não, e pergunto se será esta ainda a realidade em 2020? Tem-se falado muito nos últimos meses, a propósito da pandemia e do consumidor, ou do cidadão, se quiser, pós-pandemia. Fala-se mais na cidadania, e isso interessa muito, que eu ando a estudar a cidadania na saúde. No consumo tenho dificuldade, porque se o senhor me deixar recuar, eu dou comigo muitas vezes a pensar qual é o momento próximo, não há exatidão, em que há um declínio da política dos consumidores. Quando é que ela deixa de ser fervorosa e extremamente operativa? E eu presumo que é nos anos 80, e vou passar a explicar porquê. Os anos 80 é a abertura de todas as janelas da globalização. As pessoas são advertidas que vai haver globalização e começamos a ter globalização. Essa globalização é sentida em Portugal quando se esbarrondam as indústrias têxteis. Quer dizer, países riquíssimos como a Grã-Bretanha desviaram tudo para a Índia, para o Bangladesh, etc. Aliás, o senhor hoje compra produtos de marca, feitos desde Marrocos até ao Vietnã, não é? Estou a falar de produtos de marca, aqueles que custam caro, que são feitos declaradamente em Marrocos ou no Vietnã. Bem, é a globalização, e a globalização traz uma acessibilidade. Eu já tinha sido confrontado com uma questão séria logo que comecei a fazer os programas de televisão, ainda na primeira série, de 78, os 10 minutos consumidores. Porque é que as pessoas estavam tão entusiasmadas? Nessa altura entrava num autocarro e alguém dizia para a mulher: sabes, aquele é o senhor que fala da comida estragada. A minha mãe estava furiosa porque, quer dizer, tiraste as tuas habilitações e agora andas a falar de batatas e cebolas. Portanto, isto também é outro termo. É a indignidade de falar de coisas do cotidiano. Como se eu anunciasse que era parteiro, ou vendia, ou tinha uma ervanária. Bem, portanto, o que interessa é que as pessoas gostavam dos meus programas, mas não aderiram às associações de consumidores. O que as pessoas queriam era consumir. Aliás, eu noto isso logo em 74. Os sucessivos governos, quer os provisórios, quer os constitucionais, abriram mão para a carne de vaca importada, abriram mão para o bacalhau. Há uma famosíssima época em que se tenta, quando não há divisas, trazer as espécies afins de bacalhau, o lingue, o escamudo, a abrótia. Eu próprio fiz programas e pedi colaboração de gente da culinária para mostrar como é que era possível fazer mais coisas que os pastéis de bacalhau com esses produtos, mas as pessoas revoltaram-se. São muitos séculos de bacalhau. De maneira que aconteceu um fenómeno prodigioso. A Rodarte e a Centauros, que o setor nunca ouviu falar, mas eram agências de exportações, passaram a ir todos os dias 3 vezes a Badajoz ou a Tui. Quando a guarda fiscal entrava, era um cheirinho a bacalhau. As pessoas não queriam ir a Badajoz comprar caramelos, queriam trazer lá um fardo de bacalhau. Porquê? É muito difícil o setor alterar os hábitos de consumo, porque eu estudei isso mais tarde em segurança alimentar, quando dei a disciplina da tecnologia e segurança alimentar, qualidades de segurança alimentar, desculpa, na Faculdade de Ciências e Tecnologia, que o setor tem muita dificuldade em mudar os hábitos alimentares. O setor cria padrões, podem permitir que o setor coma ou não consiga sobreviver quando pode sobreviver. Eu nessas aulas dava o exemplo daqueles paraquedistas britânicos que nos céus da Birmânia conseguiam cair nas matas, mas que depois não eram capazes de comer aqueles bichos, ou aranhas ou baratas, que um birmanês com certeza comia aquilo de uma maneira suculenta. Porquê? É o nojo. É o mesmo nojo. Estou-me a recordar uma cena
um inverno em Bruxelas, fui a uma reunião e estou a comer caracoletas gigantescas e passa um sul-coreano que me olha cheio de asco. Eu disse, olha, é o mesmo asco que você tem quando vê o queijo azul que eu gosto. Tenha paciência. Eu não como nem escaravelhos nem cobras, por exemplo. Eu nem guias sou capaz de comer, quanto mais cobra. E ele come. Portanto, isto tem a ver com hábitos alimentares e processos culturais seculares ou milenares. Não é? Bom, portanto, vamos agora à diligência. A diligência é, eu tenho agora meios de poder rapidamente ter acesso a uma informação e comparar preço. Aliás, as associações de consumidores têm um programa que é comparar preços entre hipermercados. E diz, se você comprar este cabaz de 50 produtos no Continente, ou no Lidl, ou no Intermarché, custa tanto. Agora veja o que é que está interessado. Portanto, isto é uma relação qualidade-preço numa conformidade de um cabaz. Pode não ser o meu, atenção. Mas isso é a diligência, a operatoriedade. Eu costumava dar um exemplo nas minhas aulas de que as companhias de seguros hoje dão melhor informações sobre segurança automóvel que as associações de consumidores, que é natural. Que é natural. Eles querem evitar acidentes e, portanto, têm umas normas de exigência superiores. Isto é, se eu for comparar um Opel Astra com um Volkswagen compatível, portanto, produtos comparáveis, as exigências das seguradoras são muito superiores. Ou seja, eu tenho vários níveis de qualidade, sei que posso comprar barato, tenho produtos brancos, sei que um esparguete de produto branco tecnologicamente é igual, pode ter algumas nuances, matizes, relativamente a uma marca comercial, mas eu sei, por exemplo, que dentro da minha carteira é preferível comprar produto branco. Isto é a diligência. Agora a negligência. A negligência é deixar para o Estado a resolução dos problemas ambientais. Eu não posso resolver os problemas. Enfim, posso poupar na água, posso poupar na luz, etc. Mas os outros que me deem criativamente as soluções. E de facto as soluções vêm de onde? Vêm do fabricante, vêm as lâmpadas. Hoje já não temos aquelas lâmpadas luminescentes que gastavam e que duravam pouco. Temos lâmpadas que duram muito mais, são mais caras, mas comparativamente duram mais. E temos os processos de intervenção do Estado, que aceitamos, mas onde a nossa intervenção é mínima. Não tínhamos ilusões. As associações ambientais em Portugal também vivem horas más. Não têm muitos voluntários. Mas apesar de tudo, não haverá hoje nas novas gerações uma maior preocupação com esses temas. Falava-se do plástico, por exemplo, no início. Plástico hoje também, até a venda mas quem decide é o Estado. Ontem esqueci-me, fui fazer compras a um determinado hipermercado e levava o meu saco. Mas quando fui meter as coisas, notei que tinha uma ruptura. E disse, não tenho um saco igual a este. E já não temos estes sacos. Comprei de papel. E, portanto, tive que mudar tudo. As garrafas, pus no fundo do saco de plástico, etc. Portanto, isto é uma exigência da empresa, porque vai ser punida. Isto é, ela tem ganhos, poupa, continua a vender, neste caso de sacos de papel, e age porque ela própria tem todos os benefícios da chamada responsabilidade social empresarial. E ainda sobre a questão das novas gerações, também temos agora um novo desafio, que é a questão digital, mais do que nunca está presente na nossa vida a todo o tempo, e talvez para bem ou para mal, a questão da Covid-19 levou-nos a consumir muito mais digitalmente, o que, enfim, terá vantagens ou desvantagens, sempre queremos saber a sua opinião, mas será que este consumo que se passou a fazer à distância é um caminho sem volta
Ou será que o consumidor vai voltar alegremente à loja física? Bem, eu não sou a Sibila. Não sou a Sibila e o que posso dizer é que penso que toda esta pandemia tem um prazo. Que, entretanto, bastaram estes 6 meses para haver inculcações na nossa mentalidade. Esta conversa não teria sido possível se não fosse a pandemia e termos uma tecnologia que permite conversar. Com toda a segurança. Bem, mas há uma coisa que eu gostava que não tivéssemos ilusões. Já estou como o Pacheco Pereira quando diz que se recusa a ler a Ana Karenina nem e-book. Ninguém lê Guerra e Paz. Não leio. Quer dizer, o contacto físico com um livro ou com um jornal não é a mesma coisa que ler um jornal por inteiro. Não é. Não é. E gostava de saber, eu vejo pessoas com e-books, a nossa conversa, gostes ou não, tem um lado frio. Nós não nos podemos irritar, porque se nos irritarmos nós percebemos que temos um condicionalismo. Irritar, entenda-se aquilo que eu quero dizer. Se o senhor faz uma pergunta, eu contesto. Eu estou a observar as suas reações faciais, a movimentação do corpo, o que é que faz das mãos, e vou responder de acordo com o que estou a ver por completo. Agora, o que me entra neste podcast é uma parte de si, e sei que o senhor está, como eu, a agir formalmente, mesmo com sinceridade, isso não está posto em causa, está formalmente. Não é a mesma coisa que estarmos todos a vermos, a conversarmos face a face e a interrompermos. As interrupções aqui são interrupções que obedecem ao condicionalismo do som. Espera-se que eu acabe e o senhor intervém, ou o senhor acaba de intervir e eu respondo. Mas isso é interessante também. A comunicação alterou-se. Alterou-se e vai continuar alterada. Repara, as pessoas preferem cada vez mais o computador e menos o televisor. Mas aí eu responsabilizo muitos jornalistas. Quer dizer, eu não consigo já ver o telejornal. O senhor do 1 grita que se farta e só dá desgraças. Andamos sempre à procura de fogo, de mais 2 mortos. Ora, eu preciso ir ao 3 para saber o que é que se está a passar, qual é a radioscopia do dia em toda a Europa. Quer dizer, entre os mortos em Portugal e, proporcionalmente, os mortos em França ou em Espanha ou no Reino Unido, que diferença. Mas aqui tem que ser uma tragédia, a morte do bombeiro, e depois o tratamento do FEDIVER. O FEDIVER, inclusivamente, passa a ser cada vez mais bombástico. Bem, aliás, não é por acaso que estão a renascer ou ressuscitar os reality shows. Portanto, é um grande momento para a paródia e para o circo. Quer dizer, não se pode aceitar um televisor que me dá o Fellini às 3 da manhã. E, portanto, a nossa resposta é cada vez mais centrado no computador. O computador, portanto, vai mudar. O teletrabalho já se sabe. Vai mudar, quer dizer, eu já pago 4,72€ de compras, o cartão. Quer dizer, a desmonetarização física vai existir. No trabalho, há muitas atividades que poderão manter-se no trabalho, mas já estou, como diz o Daniel Oliveira, num artigo recente sobre a vigilância que depois o empresariado pode ter sobre mecanismos para vigiar as operações de teletrabalho, como os vídeos acompanham o movimento num call center. É preciso ter cuidado e saber até que ponto nós vamos consentir, não direi do Big Brother na televisão, mas o Big Brother depois no contexto do trabalho e da intimidade. Eu fui curto na resposta porque temos mais
Mais perguntas? Perfeito. Perfeito. É pena não podermos estar aqui mais tempo, mas ainda temos algumas questões que gostaríamos de lhe colocar e, aliás, a próxima é um tema que me agrada bastante, que me agrada no sentido de ter de ler aquilo que penso e gostaria de o ouvir a falar um pouco sobre isto e a forma de resolver este problema, e que tem a ver com os preços e com os descontos e com as promoções. Ainda no último episódio do podcast, o professor Carlos Ferreira de Almeida dizia que ele acabava com os saldos, e é sobre isso que lhe queria colocar aqui uma questão. No seu livro também, no seu mais recente livro, refere que, no que respeita à legislação europeia sobre a obrigação de fixação de preços, é hoje, e já estou a citá-lo aqui, praticamente campo mitológico na floresta das oportunidades, promoções, vendas rápidas e outros expedientes que transfiguram o universo que era a informação sobre preços. E a minha pergunta aqui também seria bastante prática: como resolver este problema? Me parece um problema claro e um problema grave ao nível da informação e da decisão de contratar por parte do consumidor. O setor só podia ter informações úteis se fossem dadas por quem não as pode ou quer dar, que é o fabricante. Ou seja, o setor, o que é que tem hoje? A Zara, em Lisboa, em Munique ou em Amsterdão, vende sempre com 70% de desconto. Quer dizer, se tivéssemos hoje uma viagem de balão por toda a Europa e caíssemos nas artérias de grande comércio, está toda a gente com as oportunidades, as últimas rebaixas, e portanto está tudo com 70%. Portanto, isto alimentou uma mentira para a qual nós não entramos, mas encontramos de facto grandes descontos noutras situações. Eles existem. Eu dou só um simples exemplo. Há de facto no comércio do calçado, eu consigo configurar hoje empresas que são obrigadas, por causa da moda e por causa do fim dos últimos modelos, a esvair com descontos substanciais. Não interessa se estão ainda a ganhar muito, se estão a ganhar pouco, mas vendem bem. Eu pude apreciar isso por causa de sapatos para a minha neta, em que fui ver primeiro o preço, era 55, depois passou para 32 no último preço. Isto quer dizer qualquer coisa, quer dizer, o setor está a ter que encarar que as empresas, o setor há outra coisa, os meios hoje de vigilância são cada vez menores. Todos os Estados-membros estão a encurtar a administração. Isto é dramático. É tão dramático que, quando o setor me pôs aquela questão, ainda há bocado, do individualismo, etc., eu comecei a pensar quando é que se dá o declínio. O declínio dá-se quando, no caso do consumo, quando o setor mete, digamos, a informação oficial, isto é, todos os Estados-membros, quando querem fazer direito de consumo, agora vamos falar do direito de consumo, mandam um representante preparado para acompanhar uma diretiva e dar a posição do Estado-membro. Eu lembro, foi um privilégio para mim, ir com o Dr. Rui Assis Ferreira, da Comunicação Social, e íamos os dois para a diretiva da Televisão Sem Fronteiras, que era 15 em 15 dias, durante vários meses. E tomávamos uma posição que tinha a ver com a publicidade. Definiram-se coisas que hoje ninguém respeita. Eu, às vezes, estou a ver um filme, mal acaba a última imagem, cortam. Quer dizer, eu não tenho direito a ver um produto cultural ou de entretenimento por inteiro. Cortam-me. A ficha técnica, cortam-me. Interrompem-me a qualquer momento. Isto tem a ver... as empresas não podem ir à falência. Os filmes fazem parte de um pacote, mas o senhor recebe gratuitamente. Se o senhor está a ver o Bruce Willis, ou está a ver a Vivian Leigh ou o Marlon Brando, e está a ver a um bom preço. Quer dizer, vejo 20 minutos e num momento em que há um senhor que desenha, que me condiciona, porque eu agora vou ficar, porque é um momento de suspense, vou ter 3 minutos de publicidade. Ora, não foi nada disso que foi definido. Portanto, não são só os preços,
O setor permita-me que lhe diga que é tudo aquilo que é encurtar, tentar desviar a atenção. O setor veja quando está a ver um estádio de futebol. Agora estão vazios. Os jogadores têm uma série de coisas em cima. Quando vão falar depois na conferência de imprensa, são 1000 produtos. Resta saber quem é que... Quase não se vê o jogador ou o treinador. Não, ele vê-se, mas quer dizer, qual é... Se acaso há estudos, eu não acredito que existam, sérios, sobre a utilidade, a eficácia, a eficiência daquela publicidade, é nula. Como é que uma pessoa pode estar a ouvir o Fernando Santos com 15, 30, 40 marcas por trás, reduzidas, digamos, a um logótipo? Como é que é possível? No entanto, eles pagam, porque pensam que o Fernando Santos vai criar outro sonho. Para além da seleção portuguesa, cria a possibilidade de comprar. O setor tem várias coisas misturadas, que é o imaginário do consumidor que está a comprar barato. Mesmo compra ao mesmo preço, compra. O setor não tem... A ASAI tem uma legislação europeia. A legislação europeia não funciona neste domínio. O setor faz uma pergunta, então o que fazer? Neste momento não há resposta fácil, porque o fabricante não diz. Quer dizer, o setor não pode perguntar a um fabricante de um laboratório que preço é comprar o princípio ativo, a matéria-prima. Sobretudo quando o setor tem cada vez mais genéricos que vêm da Índia ou do Bangladesh, não é? Que são feitos com medidas de rigor, obviamente, mas aquilo depois tem que ser barato. Senão nós não compramos o omeprazol a 3 euros. O omeprazol já custou 30 euros. Agora custa 3, com participação do Estado. Mas é genérico. E, portanto, nós, nestas discussões, queremos o baratinho. Queremos a oportunidade. E queremos também a intervenção do Estado em coisas que toquem diretamente no nosso bolso. E, neste momento, é saúde e educação. Dr. Mário Beja, qual é que é a sua opinião sobre a atual política pública dos consumidores em Portugal e na Europa? Eu começaria pela Europa, porque diriam que eu tenho algum partido político ou quer fazer uma crítica ad hominem ao funcionamento do Estado. É evidente que a política dos consumidores se tem vindo a retrair. A política dos consumidores, logo no Ato Único, em 1986, passou a ficar ligado ao mercado único. Portanto, a consumidora é um ser, é um perito técnico que age no mercado como se fosse o Sherlock Holmes. Tem uma lupa, vê a marca vê se o assassino pisa convenientemente o chão ou se de facto até é coxinho. Portanto, anda a detectar. Reserva-se para as associações de consumidores um determinado papel, que ninguém discute, a sua importância, que é a liberdade do cidadão se organizar para saber e criticar o funcionamento do Estado. Mas, cada vez mais, as associações de consumidores dependem do financiamento, de apoios. A própria Comissão Europeia, que já apoiou 4 organizações, agora só apoia uma. Tem um partido único que funciona com algum dinheiro de algumas organizações ricas e com os subsídios do que faz para a Comissão Europeia. Ora, isto é tétrico. Quando o Bureau Européen des Unions des Consommateurs, PEUC, tem prestígio, trabalha, depende de subsídios, de trabalhos da Comissão Europeia, algo está mal. Devia haver um financiamento e, sobretudo, um financiamento aberto. Quando uma associação de consumidores é forçada, uma ou várias, a formar empreendimentos comerciais, como a DECO, ou a Tesla Chá e outras, para criar uma empresa e vender produtos. Eu recebo convites em permanência da DECO para ter uma série de artefactos grátis, desde que faça uma assinatura por 2 euros, não são 2 euros, se eu me esquecer, passo depois a pagar 25. Ora, isto é uma enormidade. Há uma perversidade no processo do funcionamento das
condições. E as pessoas já não se identificam com esta política dos consumidores. Esta política dos consumidores ficou reduzida a uma coisa que seguramente interessa a quem me está a entrevistar, que é o direito do consumo. E o direito do consumo vai-se alterando de acordo com os saltos tecnológicos. Eu queria vos dizer que há 15 anos atrás podíamos estar aqui a discutir uma coisa importante, que eram os clubes de férias. Os clubes de férias praticamente morreram. Ora, os clubes de férias ganharam imenso dinheiro impingindo produtos, quer dizer, eu comprava ia uma reunião e comprava por 700 euros um pacote valiosíssimo de coisas. Por exemplo, passava a pagar 50% nos hotéis em Paris. Quando eu estava contente, tinha despendido 700 euros e disse, mas quantas vezes é que eu vou a Paris? Portanto, é o clima. Bom, é claro que a Comissão Europeia reagiu, os Estados-membros também. Passou a haver um período de reflexão. Eu hoje tenho um período de reflexão para um conjunto de compras pela internet, por via de encomenda comercial, portanto, vendas ao domicílio e vendas em reunião. Mas hoje o que se fala mais em queixas são problemas de telecomunicações, alguns naturais, outros menos. Veja-se o drama da interioridade com a televisão digital terrestre, as imagens sempre todas fragmentadas. Portanto, perante esta bizarria de promoções, atenção que há promoções a sério. Se eu hoje comprar para a Ryanair para Bruxelas, eu compro de certeza por 16 euros. Tenho é que talvez um preço de 10 vezes superior para regressar. São situações de veras excepcionais, porque as companhias aéreas, sobretudo estas low cost, estão a viver imensas dificuldades, têm menos pessoas a bordo, têm voos cancelados, etc. Mas que há promoções a sério, há. Também não podemos iludir essa realidade. Agora, a grande transformação, digamos, a mutação cultural ou sociocultural, socioeconómica ou cultural, é de que o consumidor, de novo, delega no Estado um conjunto de atividades e não se quer submergir, quer atuar. É evidente que quer atuar. Poupa água, como se disse, vê este calor imenso e diz, são as alterações climáticas. Mas o que é que eu posso fazer? Nada. Enquanto um doente, digamos, é sujeito a um conjunto de informações. Não se deixe desidratar, fique em casa à sombra, na rua ande pela sombra, molhe os pulsos. Compreende? Portanto, há cada vez mais literacia naquilo que me interessa. Ou eu procuro interessar, por exemplo, na minha idade, tudo aquilo que é o dossiê envelhecimento, mas como há o dossiê adolescência, há o dossiê juventude, há o primeiro emprego, as oportunidades de mudança de ir ao estrangeiro, digamos, aperfeiçoar os meus estudos, melhorar os meus conhecimentos, isso interessa a cada uma das faixas. Portanto, isto faz também processo, aquilo que foi uma das perguntas que me puseram, tem a ver com os meus interesses diretos. Os meus interesses diretos também são fruto do individualismo. E de que é que mais se orgulha no seu percurso dedicado à política de consumidores em Portugal? E já agora, qual é a sua maior frustração relativamente ao seu percurso? O meu orgulho foi ter podido, de uma forma que eu julgo que foi consequente, apoiar os consumidores. Primeiro na rádio. Sim. Na rádio e na televisão. Depois na imprensa. Comecei a escrever em jornais. Tenho, por exemplo, 28 anos de palmarés no Jornal Notícias. Sim. No tempo em que o Jornal Notícias era um jornalão, não é? Metade do que é hoje. Sim. Em dimensão. Colaborei em todos os jornais da tarde de Lisboa. Capital, o Diário Popular. Capital, tenho muitas saudades do Afonso de Cautela, que era um jornalista muito ligado à questão ambiental e que criou uma página do consumidor. Orgulho-me de ter sido um pioneiro da defesa do consumidor em Portugal. Quando me condecoraram em 2013, houve um senhor que me telefonou e disse assim, qual é a referência? Eu disse, o senhor põe
autor de programas de rádio e televisão, se quiser põe o pioneiro de defesa do consumidor. Eu acho que é demais pôr o pioneiro. Houve outros. Eu tive sorte, embora seja muito agradável ter sorte, eu tive. E, portanto, colaborei, por exemplo, na primeira Lei de Defesa do Consumidor de 81. Com pessoas que já desapareceram, como o antigo Ministro da Justiça, Mário Raposo, sentiu que devia falar comigo. Vários deputados de 2 partidos, foram conversas agradabilíssimas, e descobri que o acaso às vezes intervém naquilo que é superior. Vou contar uma história. Na Lei 2981, 22 de agosto desse ano, aparece algo no articulado da lei que é completamente extemporâneo, que é a segurança dos elevadores. Mas o que é que tinha acontecido? 2 deputados da ASDI foi um partido que resultou de uma fratura do PSD, Magalhães Mota e Vilhena de Carvalho ficaram metidos dentro de uma... nessa altura era um ascensor enormíssimo, parecia um monta-cargas lá, dava para entrar em 30 pessoas. Ficou imobilizado meia hora. E os senhores não fizeram mais nada, meteram um artigo sobre a segurança e a conservação dos elevadores, que era totalmente desligado. Devia-se ter posto a segurança e depois na regulamentação que produtos e bens de consumo, serviços de consumo, deviam ser alvo prioritário da segurança. Portanto, colaborei nessa lei, intervi depois numa medida que eu julgo muito certa, porque a Lei de Defesa do Consumidor era muito ingênua. Punha tudo no Instituto Nacional de Defesa do Consumidor. E essa foi a primeira frustração que resultou da minha ignorância, ou de não ter atendido ao panorama europeu, que deve haver o legislador, que é independente da informação. Ou seja, um funcionário, e eu falei com muitos durante os anos em que participei em reuniões de consumidores na Comissão Europeia, o funcionário vem com a legitimidade que lhe dá o governo de agir para que aquela diretiva seja boa e também conveniente para os interesses do Estado-membro. E, por outro lado, temos a denúncia de uma fraude ou a reclamação de uma medida. E o que é que acontece? Criou-se um Gabinete de Defesa do Consumidor em 83, para a qual eu fui trabalhar na parte técnica e no direito de consumo. Já nessa altura se antevia a marcha galopante para a adesão às comunidades europeias. E, por outro lado, criou-se o Instituto Nacional de Defesa do Consumidor. E houve um secretário de Estado das Finanças que entendeu que era mais económico juntar tudo. Portanto, juntaram-se 2 coisas, como se junta água com azeite. Não são immiscíveis. Quer dizer, o Estado deve ter uma respeitabilidade que não se mistura com aquilo que difunde. Portanto, difunde hoje, como há anos, difunde com imensos cuidados, com punhos de renda, porque não é a sua missão. O Sr. Dr. Peg, na França, a França tem o Instituto Nacional de Consumo, tem a Direção-Geral de Fraudes, Concorrência e Consumo. E os representantes vêm daí para discutir o que quer que seja, que pode ser a proteção de dados, pode ser o acesso dos consumidores à justiça. Isso foi uma decepção. Mas, portanto, acompanhei depois o Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, depois o Instituto do Consumidor e despedi-me na Direção-Geral do Consumidor. E assisti, portanto, à palidez desta política na União Europeia e assisto cá. Quer dizer, quem é que fala hoje da defesa do consumidor? O setor veja o seguinte: não tem uma publicação genérica sobre defesa do consumidor. O setor pegue na coleção da Fundação Francisco Manuel dos Santos, ou pegue no essencial da Casa da Moeda, pegue no que quiser. O que encontra, outro dia encontrei a Susana Peralta como gastam os portugueses. Mas é que não tem a rigor, aparenta-se, tem pontos de contacto com a defesa do consumidor, mas não é um manual de defesa do consumidor. Apenas, sim. E os seus colegas que escrevem, sobretudo na Almedina, na Direito do Consumo, depois zangam-se comigo quando eu digo que aquilo é um mero ajuntamento de diplomas. Quer dizer, escolhem-se os diplomas que são considerados, talvez pela Direção-Geral do Consumidor ou pelo Ministério do Ambiente ou a Secretaria de Estado, que também tem a defesa do consumidor, os diplomas relevantes. Não é bem assim. E, sobretudo, juntar diplomas sem dar uma teoria,
tecer grandes considerações sobre aqueles diplomas, alguns deles sem lógica, sem ligamento uns com os outros, porque decorrem de momentos diferentes. Quer dizer, a justiça, a segurança, a informação são etapas e têm adaptações de acordo com os saltos tecnológicos. Nós agora vamos viver isso com o 5G, vamos viver com a alteração da proteção de dados. Repara uma coisa, doutor. Eu faço parte de uma associação que tem a ver com organizações de eventos e consumidores, e na ata da última Assembleia Geral vinha publicado quem votou a favor, contra e se absteve. E eu escrevi uma carta ao Presidente da Assembleia Geral e dizia: o senhor, se tivéssemos ido a tempo, impugnávamos. O senhor não pode quebrar o segredo da posição do voto. Não pode. Mas... Bom, depois consulto pessoas que são do meio e dizem: é a tecnologia, aquilo tem que estar encriptado. O que se tem que garantir é que quem está na administração deste sistema não transfira depois para público. Está bem? Mas temos que ter essa garantia. Claro. Isto já é uma questão nova, Sr. Vamos ter muitas Assembleias Gerais por via digital durante os próximos meses. Cada vez mais. A frustração é esta. A frustração foi... faltou a oportunidade. Ela existiu. Vários comissários dos consumidores quiseram associar o consumo à saúde, quiseram associar fundamentalmente ao ambiente. Eu acho que teria ficado bem com o ambiente. Ambiente e consumo jogam certo, porque são partes, quer dizer, eu tenho escrevia nos meus livros, sabe? É matéria agora sobre a qual especulo, mas não escrevo, que é, no fundo, o ambiente vai da origem até ao mercado e o consumidor vai do mercado até à sua compra. Portanto, há aqui um processo, não direi esquizoide, mas é um processo de ruptura. É não querer ver todo o bilhete de identidade do produto. Claro, muito interessante. Eu acredito, apesar de tudo, que isso poderá ser o futuro. Veremos. Muito obrigada por esta partilha, Dr. Mário Beja Santos. Passamos agora para a segunda parte do nosso programa, um momento que envolve uma série de questões sobre si próprio e que exigem uma resposta rápida. Direito ao silêncio. Uma rubrica com questões de especial complexidade. Qual é que é o seu artigo preferido da Lei de Defesa do Consumidor? É o artigo que define consumidor. Demorou-se muito a acreditar que o consumidor era só um indivíduo. É um indivíduo que adquire bens e que tem uma interferência na administração pública. Gostei muito de ter colaborado nessa amplitude do conceito de consumidor. Das duas, uma, mediação ou arbitragem? As duas. São situações que impõem... há perfis diferentes. Prefiro a conciliação em certos casos onde possa interferir o julgado de paz e prefiro a arbitragem quando os dois estão, de facto, capazes e conformes para aceitar a arbitragem. Muito bem. Se fosse ministro com a tutela do consumo, qual é que seria a sua prioridade? A minha prioridade seria criar incentivos para que os consumidores tivessem uma maior participação. Alteraria, por exemplo, a orgânica do Conselho Nacional do Consumo, ou alteraria a sua auscultação, digamos, este dossiê acho que é fundamental para sabermos hoje quais são as preocupações. As preocupações da sociedade mudam. Portanto, eu não posso agarrar-me àquilo que eu, político, penso que é o mais importante. Eu tenho que ouvir os cidadãos, como tenho que ouvir os empresários. Porque há limites, por vezes, que se devem impor na lei para não impedir o lucro justo. Portanto, eu começaria pela participação e auscultação. A sério. Se fosse legislador por um só dia e lhe dessem a certeza da sua aprovação, que norma criaria? Olha, redefiniria a política de consumidor. Portanto, não é uma norma, é um conceito jurídico. Definiria que... Eu penso que o bom político devia pensar em ter junto de si uma agência
do consumidor, portanto só para os diplomas, e devia ter um pequeno instituto com os meios possíveis. Eu sei que tudo é difícil neste momento, os orçamentos vão minguar, não se pode aumentar muito os quadros do funcionalismo, mas juntaria vários organismos para a área da divulgação e da formação. Tenho estado a ler estes artigos, se o doutor me permite, sobre a educação para a cidadania. Nem uma palavra sobre o consumidor. Ambiente, educação sexual, isto e mais aquilo. Mas o consumidor, sobre o qual se escreveram livros para o Ministério da Educação. Quando se falam com os professores, eles dizem que não têm tempo para formar o consumidor. E eu fico triste, vou-lhe explicar porquê. Porque eu acho que era com as novas gerações que se devia apostar, por exemplo, com a literacia em saúde. Não para saber a que horas é que eu tomo o comprimido, é como é que eu previno a doença, como é que eu devo ter estilos de vida saudáveis. Como se dizia na campanha de prevenção do tabagismo no meu tempo, o melhor é não fumar. Explicar às pessoas quais são as vantagens que eu tenho em não fumar. Mas não vejo esse tipo de educação para a cidadania. Muito bem. Comprar online ou comprar em loja física? Depende. Se eu pudesse, tivesse a certeza que podia ir a Bruxelas, não me importava de comprar por 16 euros uma ida a Bruxelas. A compra física impõe-se, em certas coisas impõe-se, porque eu tenho que fazer perguntas. Perguntas essas que dependem, muitas vezes, de encontrar um funcionário capaz de me responder. E, sobretudo, uma escolha, por exemplo, de um computador, eu consulto, pergunto a pessoas e depois vou a uma loja habilitada e volto a fazer perguntas e confirmo. Nesses casos, o online é menos importante que a compra na loja. Sem dúvida, muito interessante. Qual é o mito de direito do consumo que mais tem de esclarecer em jantares de família? Há um mito, doutor, que é quando nós falamos do consumidor e falamos em necessidades básicas e necessidades supérfluas, eu conto às pessoas um pormenor da minha infância. Como disse, vivi na rua António Patrício, que era uma rua que tinha traseiras e que tinha jardins. E passeávamos nos meios dos jardins. E havia um senhor, que era o Sr. Helder, que quando eu tinha 7, 8, 9 anos, me abismava. Porque ele tinha um pombal, ele era com um bófilo, tinha pombos correios. E um dia assisti a uma discussão muito importante. Marcou-me. Que era a mulher a dizer: Helder, se eu pudesse separava-me, mas tenho os nossos filhos. Tu gastas tudo em pombos correios e os miúdos nem as meias solas posso fazer. Tu gastas tudo. Ele disse: os pombos, depois de vocês, são a coisa mais importante que eu tenho na vida. Isto deu-me para pensar aquilo que é essencial e supérfluo. Quer dizer, o Michel Bosquet, que foi um grande interveniente na política do ambiente em França, nos anos 60, 70 e 80, tinha uma coisa muito curiosa. Ele falava da ilha de Fernando de Noronha, para onde tinham ido uns sujeitos e que viveram com o mínimo. E que depois os britânicos os levaram e eles quiseram continuar a viver todos juntos e a poupar para voltar para Fernando de Noronha. E houve grandes discussões na imprensa britânica, selvagens, vão voltar outra vez para ali, para o meio do oceano, a viver de uma pesca e de uns barcos que passam por ali. Pois, mas para eles era essencial. Era o ADN, era a cultura, eram os princípios, era genético. O senhor dos pombos correios, as discussões que eu assisto às vezes entre filatelistas, eu gosto de me pôr a assistir a conversas entre pessoas que dizem que davam tudo o que tinham para ter o selo de Dona Maria, não sei qual. Quer dizer, isto é o supérfluo para mim, seguramente para si. Mas pode ser que para si seja muito importante ter uma primeira edição do Camões. Para mim não é. Mas eu gosto de ver, não sei se o senhor tem consegue olhar qualquer coisa dentro do meu escritório. Eu estou rodeado de livros, estou rodeado de fotografias dos meus vivos e dos meus mortos, de serigrafias, de óleos, de aguarelas, de sanguíneas, de objetos
que me marcam. Portanto, é uma cultura de objeto. Eu tenho consciência, porque já tenho, para o melhor ou para o pior, desfeito casas de outras pessoas, isto depois vai parar tudo ao lixo. Mas enquanto dura, faz figura. Marca-nos a vida e é um lastro da nossa felicidade. Portanto, as discussões que às vezes existem é entre o essencial e o supérfluo. Entre pessoas que eu vejo, que trazem ostensivamente compras de marca, eu às vezes pareço provocador, mas não sou. Quando digo, não, esta camisa custa-me 2,5€ na feira de lado. Eu compro roupa usada e gosto muito. Escolho e sou feliz com ela. Muito bem. Já alguma vez escreveu no livro de reclamações? Já. Que maravilha. E qual foi a experiência já agora? Foi agradável para mim e desagradável ao mesmo tempo, porque eu tinha convidado um membro do corpo diplomático para uma refeição. Cheguei, ambos tínhamos reuniões dentro de hora e meia. Eu chamei o empregado e disse, olha, o senhor, desculpe, estamos a apetecer um arroz de marisco, mas o senhor tem que garantir, neste momento era 1h02, 1h03, que nos serve. Ele serviu às 12h15. Nós comemos, e eu disse, agora vou pagar, mas o senhor vai trazer o livro de reclamações. Ele disse, não, eu dou o almoço. Eu disse, não, o senhor não precisa, nós podemos pagar o almoço. Sim. E o senhor depois teve uma coima da Direção-Geral de Turismo. Não foi agradável, devo dizer. Agora, eu usei o livro de reclamações porque este senhor podia-me ter dito a verdade, como me disse às 12h15. Claro. Faltou hoje uma funcionária. E ele dizia-me isto e dizia assim, não lhe posso servir isso, mas gostava muito que o senhor ficasse, eu vou-lhe fazer agora uns ovos estragados com batatas fritas. Por fim, que personalidade gostaria de ouvir num dos próximos episódios do Nova Consumer Podcast? Doutor, eu sugeria 2 pessoas à sua escolha. O pai fundador na administração pública da defesa do consumidor chama-se António Barreto. É graças à Lei 777 que o Dr. Barreto criou a área da defesa do consumidor no Ministério do Comércio e Turismo. Sim. Se não conseguir contar este pai fundador, aliás, viveu no exílio em Genebra e, portanto, a ele deve-se uma experiência internacional em que ele sabia, naqueles anos 70, o que era já a defesa do consumidor e, portanto, para ele não era novidade. Mas o doutor também tem outra personalidade muito interessante, que é o engenheiro Carlos Pimenta, que foi secretário de Estado do Ambiente do ministro António Capucho, que está ligado às energias e que, portanto, é um pai também transformador, porque foi ele, por exemplo, que apoiou uma experiência que provocou alguma polémica no mundo empresarial, que eram os programas de televisão da Direção-Geral do Consumidor. Acho que são 2 personalidades relativamente à história da defesa do consumidor, sobre as quais valia a pena os senhores apostarem em trazê-los cá. Sem dúvida. Muito obrigada uma vez mais, Dr. Mário Beja Santos, pela sua participação no nosso podcast. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do Nova Consumer Podcast. Muito obrigada a todos os que continuam desse lado e já sabem, podem enviar-nos dúvidas ou sugestões para o e-mail novaconsumerlab@novalaw.unl.pt e seguir-nos nas redes sociais. No próximo episódio teremos connosco Armando Flores, diretamente de El Salvador. Não percam!